Olá, meus amigos, uma boa noite a todos e a todas que me acompanham aqui. Eu serei rápido. Estou sendo muito questionado depois da minha aparição no encontro dos evangélicos, onde Jerônimo Rodrigues, o futuro governador da Bahia, estava. Eu tive uma fala e ela está repercutindo muito no meio evangélico, principalmente na Assembleia de Deus, nos circuitos aí da Assembleia de Deus em Salvador e na Bahia, já que eu desenvolvi um trabalho durante um longo tempo, por muitos anos, na Assembleia de Deus em Salvador, onde fui consagrado ao ministério, onde preguei a palavra de Deus em toda a capital, em todos os setores, em centenas de congregações, no estado da Bahia. Eu conheço todo o estado da Bahia, então meu material está repercutindo muito, né? Está rodando muito em grupo de pastores, em grupo de jovens, departamentos de adolescente. O meu material está circulando e algumas pessoas estão me questionando como pode você votar em Lula. Eu já deixei claro aqui inúmeras vezes que eu nunca fui eleitor de Lula, nunca votei em Lula, não porque não considerasse o importante trabalho que Lula desenvolveu nesse país, né? Os números estão aí, nós não podemos negá-los, ok? Lula desenvolveu um excelente trabalho como presidente nesse país. Lula deu ao povo mais simples, mais pobre, né, condições que nenhum outro governo deu. Ainda hoje, na discussão da minha supervisão clínica, o professor que está no processo, no meu professor que está, né, fazendo a minha tutoria nesse processo da minha formação, foi alcançado pelos governos de Lula, os dois governos de Lula, depois o governo de Dilma. Então, é um professor que faz parte da minha base, né, da minha formação. Então, ele foi alcançado. Eu tenho alguns amigos, eu faço parte de um grupo, Mentes Pensantes, que eu tenho ali economistas, eu tenho advogados, eu tenho filósofo, eu tenho professor, eu tenho administrador, muita gente que faz parte desse grupo, gente muito simples, que ascendeu socialmente, né, a partir dos governos e dos programas sociais de Lula. Então, eu nunca tive nada contra Lula, nunca tive absolutamente nada contra Lula. Fiz algumas observações, algumas ressalvas nos processos que tramitaram contra ele na justiça brasileira, né? E que o Supremo Tribunal Federal agora suspendeu os processos porque o juiz fez algumas manobras ali com alguns procuradores e os processos foram suspensos, tanto é que Lula agora concorre. Então, eu nunca votei em Lula porque também estive envolvido com outros projetos políticos, né, de alguns candidatos, já que eu desenvolvi assim um trabalho político na Bahia para alguns candidatos, mas nunca me manifestei contra Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho a história dele extraordinária. Lula já marcou a história política desse país. Para mim, é o maior articulador político da história do Brasil. Ele possui aquilo que eu considero como uma característica importantíssima para todo líder político, que é a inteligência emocional. Lula tem a capacidade de fazer a gestão das suas emoções e também ali conduzir, né, as emoções daqueles que estão à sua volta. Ele faz a gestão das suas emoções e tem a capacidade de lidar com as emoções dos outros. Isso é inteligência emocional. E eu vejo Lula muito sereno, muito tranquilo, muito calmo. A sua vasta experiência à frente da presidência da República, à frente da presidência da República, né, nos períodos que ele foi o presidente, me dá uma certa segurança, uma garantia maior. Porque o que Bolsonaro fez até agora? Eu pergunto aos meus amigos bolsominions,
O que foi que Bolsonaro fez que mudou a sua vida? Qual foi o setor que sofreu um importante impacto a partir da gestão de Bolsonaro? Não tem. Algumas coisas ali, outras acolá e etc. não deixam de ser importantes, mas qual foi o setor, qual foi o projeto significativo que Bolsonaro trouxe para o Brasil, que mudou a sua vida, que mudou a vida dos seus familiares, que mudou a vida dos brasileiros? Não existe. Bolsonaro é um presidente medíocre e que ficará para a história da presidência do Brasil como o pior presidente que nós já tivemos. Porque ele é subletrado, ele é inconsequente, ele é desequilibrado, ele é despreparado, ele é desonesto e ele é mentiroso. É o presidente que mais mentiu na história do Brasil. Ele conta muitas mentiras. Então eu não posso apoiar Bolsonaro porque ele é uma tragédia para o Brasil. Esse é o pensamento que tenho e os números estão aí. O governo de Bolsonaro é um governo completamente bagunçado. É aquele trabalho que o indivíduo faz sem projeto nenhum. Ele vai empurrando com a barriga. Ele tira um ministro aqui, coloca outro ali, tira outro ministro ali, briga com um ministro aqui, briga com outro ministro ali. Ele vai brigando, ele vai criando caos, ele vai sobrevivendo com o caos. Bolsonaro precisa do caos, ele sobrevive com o caos. E até agora nós não vimos, grandes resultados, nem pequenos resultados do governo de Bolsonaro. Então eu venho falando para os meus amigos que votar em Lula, eu sempre fui um eleitor de Ciro Gomes, preste atenção, eu sempre votei em Ciro Gomes, porque eu gosto da inteligência, da capacidade, da sagacidade de Ciro Gomes. Eu penso que ele poderia desenvolver um trabalho extraordinário como presidente do Brasil. Só que essa polarização Lula e Bolsonaro não permitiu que Ciro, nem que Simone, nem que nenhum outro candidato da chamada terceira via emplacasse. A campanha se define, nós temos Bolsonaro e Lula. Eu quero tirar Bolsonaro já no primeiro turno. E eu quero aconselhar os meus amigos que ainda estão pensando, eu não estou falando para bolsonarista aqui, que bolsonarista é devoto, bolsonarista tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso nem com eles mesmos, porque estão comendo mal, estão vestindo mal, estão passando mal, estão comendo pão que o diabo amassou, vivendo a tragédia. Tem gente aqui que está passando fome, eu conheço gente que está passando fome e está gritando mito. Isso é uma desgraça, isso é uma perdição, isso mostra a tragédia que é o Brasil. Então, os bolsonaristas já estão me atacando aqui. São muito fracos, são incapazes de estabelecer o diálogo, de estabelecer o debate, de sentar com os diferentes. E eu venho fazendo a coisa aqui muito educadamente, recebo ataques o tempo inteiro, às vezes ataques pessoais, eles personalizam muito e aí me atacam da forma que eles querem. Mas eu não me importo, porque uma gente muito medíocre, muito incapaz, eu até entendo, a maioria deles analfabetos políticos, não tem uma compreensão macro do Brasil, das suas principais e mais profundas situações, entende? Então eu acabo relevando por essa questão. Alguém me perguntou hoje, por que você suporta tanto aqueles caras enchendo o saco, aqueles bolsonaristas devotos enchendo o saco? Eu disse, eu suporto porque eu sei que é gente que pouco estudou, gente que pouco lê, gente que não tá nem aí. Quando eu vejo um pobre que não compreende a questão da economia, um Paulo Guedes à frente da economia, falando que empregada doméstica não pode viajar para Disney, tirando direitos de trabalhadores e etc. Eu vejo gente pobre fazendo coro de Paulo Guedes, fazendo coro das elites, fazendo coro com Bolsonaro. É uma gente que infelizmente precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. A gente tem que relevar porque a Bíblia nos ensina a lidar com estes indivíduos que são mais fracos, que são incapazes de enxergar, que ficam assim, bitolado. É gente assim, gente que vai para onde o meu nome é aquele berrante toca. É gente que vai para onde o berrante toca. Eu não sou desse tipo de gente. Eu sempre fui um revolucionário, um questionador. Então, eu venho dizendo para os meus amigos, eu estou falando para os meus amigos, eu estou falando para aqueles que ainda estão indecisos, eu estou falando para aqueles que ainda não decidiram, estão esperando essa reta final. Votar em Lula nesse momento é uma questão de sobrevivência. É Lula lá
Lula 13, ó, a camisa que eu ganhei no encontro com as lideranças evangélicas, é Lula lá, Lula 13 para o Brasil, e Jerônimo K na Bahia. Porque essa relação de Lula com Jerônimo vai ser muito importante para a Bahia. Por que eu estou dizendo isso? Porque Bruno Reis, que é o candidato de Neto, o prefeito de Neto, está na prefeitura. Quando a gente pensa num governo estadual alinhado com o governo federal, quem ganha é a Bahia. E aí a gente tem que esquecer as paixões. Eu estou pensando em mim, na minha família, nos meus amigos e na minha Bahia. Eu quero viver dias melhores, eu quero um governo mais ajustado. Eu acho que Lula pode proporcionar um equilíbrio maior para o Brasil nesse momento de profundos conflitos em nossa política. Então, eu aconselho os meus amigos que estão indecisos, aqueles que podem dar o voto útil, é o chamado voto. O que eu estou fazendo é o voto útil. Eu estou votando em Lula, fazendo o voto útil. Se a gente tem a chance de tirar Bolsonaro já no primeiro turno, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Bolsonaro está desesperado, os bolsonaristas estão enlouquecidos, é por isso que eles estão agredindo, eles não medem palavras, eles estão desesperados porque Lula se mantém à frente das pesquisas. Mas eles acham, a cabecinha deles, que é uma cabecinha assim, um cérebro de ervilha, ainda pensa que Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. É uma gente, sabe? Eu sei que é difícil Lula ganhar no primeiro turno. Lula, que é o maior líder popular desse país, que quando deixou a presidência, deixou com 86% de aprovação. Lula, que colocou Haddad no segundo turno e deu quase 50 milhões de votos a Haddad, estando preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, que os processos agora foram suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse Lula colocou Haddad no segundo turno, é ele que está concorrendo, não é Haddad, não é nenhum outro, é o próprio Lula. Então, se a gente tem a chance de tirar Bolsonaro já no primeiro turno, a gente não pode hesitar, deixar Bolsonaro ir para o segundo turno. Então, eu abri mão do meu voto a Ciro Gomes para dar o meu voto a Lula. Estou pedindo voto aos meus amigos, às pessoas que eu conheço, porque a gente precisa de um país mais pacificado, um país mais equilibrado. A gente precisa de um presidente, porque esse sujeito que está aí andando de jet ski, fazendo motociata, promovendo aglomeração, fazendo essas manifestações, tentando criar o caos, enfraquecer as instituições democráticas, porque os bolsonaristas, por exemplo, não acreditam no Supremo Tribunal Federal, no parlamento. Agora eles estão mais tranquilos com relação ao parlamento, porque Bolsonaro sentou no colo de Lira, o chefão do Centrão, o presidente da Câmara. O senhor está aliado ali com Valdemar da Costa Neto, o senhor Fernando Collor de Mello, o pessoal Ciro Nogueira, o pessoal do Centrão. Bolsonaro está no colo do Centrão. Aí eles estão mais calados, mas continuam atacando o Supremo Tribunal Federal, porque não passa. E graças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a nossa situação não está mais grave, porque se dependesse só de Bolsonaro, nós estávamos na rua da amargura. Bolsonaro é uma tragédia. Bolsonaro é um governo do caos. Bolsonaro é incompetente. Bolsonaro é desequilibrado. Bolsonaro é desajustado. Bolsonaro é mentiroso. É o maior fabricador de fake news. E os indivíduos que seguem Bolsonaro possuem os mesmos sentimentos que ele. É gente que guarda muita coisa ruim, gente de sentimento muito ruim, Então, eu estou torcendo pela derrota de Bolsonaro já no primeiro turno. Por isso vou votar em Lula, presidente do Brasil. É o meu voto útil. Eu indico aos meus amigos, aos meus irmãos, aqueles que amam o Brasil, aqueles que têm responsabilidade com a política brasileira, os democratas, votem em Luiz Inácio Lula da Silva, o menino que saiu do sertão em busca de água e voltou trazendo um rio de possibilidades para essa nação. Até o dia 2, beijos no coração. Para os bolsominions, beijinho no ombro. Próximo presidente vai ser Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro já sabe, o staff dele também já sabe, estão desesperados. Até lá.